som. Graça e paz, irmãos, amém? Nossa, que alegria. Me senti entrando no Maracanã, só com crente lá. Que, estava dizendo para a Morena ali, quanto é bom a gente viver isso aqui. E eu estou impressionado com as possibilidades que nós enxergamos depois de ter passado aqui aproximadamente 4 anos e meio atrás. Trago um abraço muito especial do Trapiche. Deixa eu explicar para você o que é o Trapiche. O Trapiche é um bairro de Maceió, onde Morena e eu vivemos nos últimos 25 anos. E é um bairro muito bacana do ponto de vista da estrutura da cidade, porque o estádio onde eu fiz o meu primeiro jogo profissional de futebol é no Trapiche. Tem umas coisas grandes assim no Trapiche. Tem uma lagoa enorme que encontra com o mar. E o Trapiche é porque os barcos entravam pela boca da barra, vinha pela lagoa, e num trapiche o pessoal descarregava os sacos de açúcar, né? Nós temos uma história com açúcar, né, em Alagoas. E por isso que o bairro ganhou o nome de Trapiche. O Hospital Geral do Estado é no Trapiche. Aí eu fiquei olhando assim, quantas coisas nós temos do ponto de vista da visão, assim, da casa de Tiago e Bia, né, do apartamento, olhando assim, eu digo, nossa, a lagoa é um pouco menor. Eu sei, a lagoa é um pouco menor, mas é uma vista assim parecida. Aparece também uns barquinhos, uns barquinhos menores também. E assim, mas aí quando eu cheguei, eu olhei e falei, nossa, e Tiago disse, o hospital, olha o tamanho do hospital que está pertinho da gente. E da igreja a gente também enxerga o hospital lá. Então, assim, é um lugar... E aí, o abraço assim, apertado da Igreja Batista no Trapiche para os irmãos. A gente está fazendo 40 anos, né, como igreja. Eu lembrei com o pastor Heraldo que eu preguei na Memorial, nos 50 anos da Memorial, e em Bragança, não é? Oi, Bragança, tudo bem com vocês? O Tiago está aqui comigo hoje, mas eu já estive aí nos 50 anos, viu? Um abraço especial para o pessoal lá de Bragança. E vou comer aquela farinha, até sexta-feira eu vou comer farinha, vou chegar empanzinado em Maceió, mas só vou sair daqui conversando, cuspindo farinha. E aí eu me lembro que, assim, nesse ambiente de possibilidades para a gente encontrar, nós temos 215 milhões de habitantes, de pessoas no Brasil. Eu vivo em Maceió. O cara que pastoreia os irmãos nasceu em Macaé, casou com uma menina branquinha, aí de repente decidiram vir para o Pará para pastorear. Eu estava pastoreando no Trapiche, comecei uma história com esporte, Ministério de Esportes, eu sou fruto do Ministério Atletas de Cristo, e de repente a gente encontra em 2010, já estava mais ou menos um ano aqui no Pará, e 13 anos depois a gente encontra para celebrar algo tão grande. A chance disso acontecer sem a experiência da presença de Deus é zero, Tem que ter plano de Deus nisso, né? Quando eu encontrei o pastor Tiago em Brasília, em 2010, a gente estava sonhando com um monte de coisas. Estou falando de 12 anos atrás, não é? E hoje a gente encontra aqui. Essa é uma oportunidade também para dizer aos irmãos da nossa gratidão. Na verdade, eu quero espalhar nessas 3 oportunidades que a gente tem, coisas que eu não consigo contar de uma vez só. Então nós dividimos aí, tem coisas que eu só vou poder dizer para você amanhã, tem umas coisas que eu quero mostrar para você amanhã de manhã, e tem umas coisas que a gente só pode conversar em torno da mesa, quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor amanhã. Para hoje, eu trago um coração assim agradecido. Eu estou olhando para a Morena aqui, e quando nós chegamos, cada pessoa aqui na agulha que foi encontrando a gente, foi reconhecendo, dizendo, nossa, como é bom te ver.
dizendo para ela: como é bom te ver, como é bom te ver. E essa é a primeira oportunidade que eu tenho, que nós temos, Morena e eu, de viajar para tão longe depois da pandemia. E depois do meu aniversário, o ano passado, ali na semana do dia 18, eu faço aniversário no dia 18, foi uma terça-feira, no domingo nós estávamos internados na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, ela com Covid, testando positivo, e eu como acompanhante, isolado, no meio de um monte de astronautas que entravam dentro do quarto da gente, porque era tudo muito isolado, e eu usava 2 máscaras, mas estava de bermuda e camiseta e acompanhando ela. E Morena recebeu alta no dia 24 de junho. Então, foram semanas muito difíceis para nós. E quando ela foi entubada e depois todo o processo e o envolvimento da igreja e a maneira como os irmãos trouxeram alento para a vida da gente, e a maneira como o Senhor determinou que eu não ficaria viúvo. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E, assim, nós estamos celebrando. Vir para cá é uma celebração. Não é só os 40 anos da igreja, dos quais 25 a gente faz parte. Não é só os 45 anos dessa igreja, dos quais um amigo mais chegado que irmão, que cuidou desse pastor aqui, durante aquelas madrugadas intermináveis, enquanto Morena estava internada, e praticamente todos os dias a gente se falava, e eu acho que algumas noites eu adormecia e ele continuava lá. Faz uma diferença enorme repartir a vida com quem sabe que o bem mais precioso que a gente tem é a vida. E eu estou aqui para dizer a você muito obrigado, muito obrigado. Morena e eu estamos celebrando a vida. Eu pedi ela em casamento quando ela saiu da intubação e chegou no quarto, ela aceitou de novo. Antes de ir para o Fluminense do Rio, sei lá, ali no comecinho da década de 80, a gente tinha começado a namorar, eu tinha 16 anos e ela também. E eu acho que quase um ano depois, antes de ir, a gente comprou uma aliança. É um negócio de adolescente, sabe coisa de adolescente? E eu peguei aquela aliança e entreguei para ela, porque as amigas dela e todo mundo dizia que eu ia para o Rio, nunca mais ia voltar. E eu disse para ela: essa aliança aqui é sua e essa aqui é minha. Ninguém precisa saber, nem seu pai, senão ele vai me matar. Então, eu vou voltar para casar com você. E 4 anos depois, a gente casou. E esse ano, no dia do nosso casamento, quando a gente celebrou 36 anos de casados, a gente casou de novo. Com uma diferença. Meus filhos entraram comigo. Minha filha entrou com ela. E os nossos netos trouxeram as alianças. E é isso que a gente está celebrando aqui, a vida. Amém? Obrigado. Muito obrigado. Vocês fazem parte disso. Eu fico imaginando o que é preciso dizer para uma igreja que tem 45 anos, por isso que eu precisei dividir tantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu fiquei pensando aqui, depois de tantas coisas que eu escrevi, e eu tive que recortar e depois dizer: não, mas as pessoas não vão se interessar por isso, Senhor, me ajuda. É isso mesmo que o Senhor está me dizendo? Aí, eu não sei... você consegue dar um sorriso parecido com o que eu dei agora para quem está do seu lado? Para ela, vai dar aquele sorriso. Aquele sorriso assim, gentil. Um sorriso gentil, tá bom? Eu tenho um desafio para vocês. Dizer tantas coisas em pouco tempo. Eu tenho aqui amigos que a gente vai andar a vida toda
e gente do Ceflau, CBE, Kids Games, enfim, igrejas, pastores e tal. Mas tem uma coisa assim que eu acho que a gente vai levar para o resto da vida, umas coisinhas que a gente vai fazendo. Eu ensinei para os amigos que estão aqui, que de alguma maneira são um pouco meus discípulos e eu sou discípulos deles, que seja breve e agradarás. Calma. Seja breve e agradarás é aquela coisa que você diz tudo que você precisa dizer, mas você é rápido, porque as pessoas precisam voltar para casa. Embora eu tenha combinado com a Anice que o programa termina hoje às 2 da manhã. Não estou brincando. Não vou fazer isso com vocês. Aí, eu fiquei pensando, como é que eu condenso isso? E aí eu me lembrei de uma história que me contaram, sei lá, umas 6 semanas atrás. Construíram um desses atacarejos grande no Trapiche. Você vê como o Trapiche é joia, né? Tudo meio que vai para lá. E é assim um negócio que vende um monte de coisa. Fizeram uma festa, tinha um desses cantores pop, que é o cara que faz a propaganda deles e tal. Eu não consigo dizer para você se é verdade ou se é mentira. Mas eu sei que aconteceu um monte de coisas lá, assim, que parece que a cidade invadiu o Trapiche para ir nesse negócio, para comprar coisa barata, aquele negócio todo. Aí, no caixa, depois de pegar um monte de... Sabe aquelas filas gigantescas, você vai juntando, e pega uma coisa, alguém lembra de uma coisa e tal. Na hora de passar o caixa, assim, a mulher veio correndo. Não, ainda tem isso aqui, tem isso. Aí entregou uma vassoura. Para comprar a vassoura, estava em conta e tal. Você imagina o dia inteiro a caixa, né? Muito educada, perguntou a ela, senhora, a senhora quer levar ela montada? Aí ela disse, não, eu tenho medo de altura. Ela disse, não, senhora, a senhora quer que eu... Porque tem o cabo e a rosquinha, a senhora quer levar... O meu coração é que nesse tempo que a gente tenha, haja a alegria da gentileza, da gente encontrar o tempo certo para alimentar o nosso coração, a partir de um lugar que respira, e o que eu vi esse lugar respirando desde ontem quando eu cheguei. Serviço. A alegria de dizer, eu vou fazer um pouco melhor, isso aqui vai ficar um pouco mais lindo do que está, porque eu estou colocando a mão, porque eu estou participando disso, a maneira como tudo foi sendo construído aqui. Os irmãos chegaram, quando eu cheguei, eu olhei e falei, nossa, puxa, eles deram conta, ainda bem que vocês não vieram aqui, quando eu vim ontem à tarde com o pastor Tiago, né? Porque não dava para acreditar. E aí eu pensei, meu Deus, como é bom olhar para o reino com gentileza. Quando eu olho para o texto de Tessalonicenses, eu fico pensando, como é que a gente materializa isso? E aí, quando eu leio que é por amor a Jesus, e tudo na IBA é por Ele, eu fico pensando quais são as implicações disso. E aí, eu resolvi olhar para um texto que está em Lucas, e olhar para um texto que está em Mateus, e deixar com os irmãos o desafio de alguém que celebra a partir da importância de pertencer, de se sentir parte, de dizer, eu faço parte disso, eu construo um pouco disso, a minha vida está envolvida nisso. Fiquei olhando para o testemunho do irmão Benedito. Benedito, acertei? É isso? Bené. O Bené. Olhei para o Bené e falei assim, meu Deus, quanta história tem no coração do Bené. Quando a gente vai olhando para a história, lá no Trapiche a gente está resgatando as histórias. E aí a gente vai percebendo, e esse é meu desafio para você. Uma igreja que completa 45 anos tem que aprender a viver gentilmente. E aí eu me lembrei de um texto que passa muito rápido na nossa cabeça, porque o texto mais contundente é um pouquinho antes ali, quando o Senhor conversa com a mulher na beira do poço, e aí a gente entende um pouco do enredo dos samaritanos aparecendo nesse cenário de convivência com Jesus e com o jeito novo de ser aquele
que leva a palavra de Deus. Aí eu fiquei pensando, deixa eu ler para você. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 9. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas é um desafio, né? É nitroglicerina pura o tempo inteiro. Mas o texto diz assim, ó. Aconteceu que, a se completarem os dias em que devia ele, o Cristo, ser assunto ao céu, voltar para o céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso aqui era Jesus decidindo ir, ele vai. E aí, ele envia mensageiros que vá e prepare lugar para que eles pousem nessa transição, nessa caminhada, na direção de Jerusalém, passando em Samaria. É aqui que acontece uma coisa louca, porque eles não quiseram receber Jesus. E amanhã eu vou mostrar um pouco disso para vocês, aproveitando esse telão. E aí, acontece quando os samaritanos percebem que Jesus, Tiago e João estão passando para ir para Jerusalém, eles sabe quando alguém perde a gentileza? E Tiago e João dizem assim: Senhor, eles te desrespeitaram. Eles jogaram pedra na gente, eles cuspiram na gente, eles não querem a gente aqui. O Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir eles? Aí Jesus se volta para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é esse espírito aí. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eu tenho trabalhado isso com o Trapiche, e eu queria muito que quando eu olho para a ideia de gentileza, como é que você define gentileza? Converse com quem está do seu lado aí. Como é que você define gentileza? O que é gentileza para você? Vou dar 1 minuto para você conversar sobre gentileza. O que é ser gentil para você? Qual foi a última vez que você foi gentil? Deixa eu perguntar isso para você, assim, que você diz assim: não, eu fui gentil. Eu tenho certeza que eu fui gentil. Tenta lembrar aí. Você sabe que o dicionário ajuda a gente com a palavra gentileza? O dicionário diz que gentileza é uma forma de expressar graça. Eu fiquei pensando, o que faz uma igreja sobreviver 45 anos numa comunidade como essa? O que faz a gente abrir as portas a cada semana, 52 semanas por ano? O que faz a gente ir ao encontro das pessoas quando as pessoas estão com sua atenção voltada para outras coisas? E como é que a igreja se envolve com isso? E como é que ela supera os primeiros 5, os primeiros 10 anos,
a segunda década, a terceira década, a quarta década, e na metade da quinta década, ele diz: nós estamos melhor preparados para levar a graça. O episódio anterior a esse, no contexto das interações de Jesus, eu fico pensando sobre como é que Jesus olhou para aquela mulher na beira do poço. Lembram da conversa? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre a mulher na beira do poço, e Jesus pedindo água para ela, e ela, antes de ser gentil com ele, diz: o senhor tem certeza que o senhor está falando comigo? É nesse contexto que eu acho que Jesus estava conversando com Tiago e João, quando eles resolvem propor que se ele der uma ordenzinha, ele manda tocar fogo naquele negócio ali. E aquele pessoal que perdeu a gentileza com Jesus. Eu quero levar os irmãos para Mateus 25, mas porque quando Jesus fala ali sobre o reino e a maneira como o reino avança, e ele não fala de tempo, mas ele diz que a igreja, que nós vamos andar até um momento em que o Senhor vai fazer algumas perguntas sobre gentileza espiritual, que ajuda as pessoas a criarem memórias espirituais suficientes para elas dizerem assim: eu tenho um Deus, eu faço parte de uma igreja, eu sigo a Jesus e o Espírito Santo de Deus faz morada em mim. Talvez seja aqui a ideia clara de que uma igreja que consegue chegar aos 45 anos, ela precisou dizer: nós não vamos tocar fogo em ninguém. Pelo contrário, nós vamos levar a vida e nós vamos esperar pela vida. Quando eu penso em serviço, eu tenho olhado para a expressão do nosso ministério e das pessoas que vou encontrando. Primeiro sobre querigma, sabe essa coisa de proclamar? O que a gente proclama? O que a Igreja Batista da Agulha proclama quando diz: tudo é para Ele? O que a gente proclama? Tá bom, então as pessoas entenderam o que a gente proclamou e vieram. Aí a gente entra numa outra fase para compreender direito o que é servir, quando a gente pensa em koinonia, a maneira como a gente convive. Como é que a gente convive? Como é que a gente gentilmente aceita o outro, traz o outro, e isso é transformado para um momento de culto, nisso que nós estamos vivendo, que é isso aqui, de tudo que se vive, quando a gente diz: eu faço parte do reino de Deus através da Igreja Batista da Agulha. Aí eu pensei que talvez se a gente pudesse agora organizar a nossa cabeça e dizer assim: não, a gente precisa andar um pouco mais, porque não é só proclamar e reunir as pessoas. Aí entra a diaconia, que é o que os irmãos se propõem a pensar aos 45 anos. A diaconia que serve, que diz: pode contar com as minhas mãos, no que eu posso ajudar, como eu posso ser útil. Então eu escrevi algumas coisas aqui sobre a maneira como servir me leva para encontrar respostas gentis para as perguntas mais difíceis da minha vida. Sobre a vida,
sobre as nossas almas, sobre a morte e sobre o futuro. A gentileza das respostas no Evangelho de Jesus traz para mim a ideia muito clara que Jesus fala de gentileza espiritual, mesmo quando lá em Mateus 25, ele diz assim no verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Então, os justos vão responder, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós tivemos sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos como estrangeiro e te acolhemos, necessitado de roupas e nós te vestimos? Quando foi que a gente te viu enfermo ou preso e a gente foi te visitar? E aí o Senhor diz, então o rei dirá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Amém? Talvez esse tenha sido o preparo de Jesus naquela conversa com os filhos do trovão, para dizer para eles, nós vamos cuidar das pessoas. O reino de Deus é um reino de amigos que cuidam. Servir é a expressão do cuidado. Gentileza espiritual é ter tempo para o outro. Gentileza espiritual é ter tempo para conviver. Igreja é um lugar de convivência. Não é um lugar onde eu vou. É um lugar onde eu sou. Para se viver 45 anos, alguém precisou ter tempo. Alguém precisou investir a vida. Alguns precisaram dizer, conte comigo. Alguém precisou dizer nos 5 últimos anos, eu não vou para o trapiche, eu vou para a agulha. Eu queria que ele estivesse na beira da praia comigo. Mas ele disse, não, eu vou para a agulha, estão me chamando na agulha. E hoje eu olho e penso assim, meu Deus, olha o que a gente ia fazer se ele tivesse vindo para Maceió. Entendem? Estou dizendo para os irmãos que além de tempo de conviver, comunhão é o tempo para conviver espiritualmente. Tempo de servir, serviço é o tempo para existir na vida do outro. Não tem igreja, não existe igreja, pode ser qualquer coisa, menos igreja, se não há tempo para existir na vida do outro. É uma mentira, esse negócio que a gente pode fazer igreja sem existir na vida do outro, é uma farsa. É qualquer coisa, é um lugar onde pode ser divertido, você pode ir, igreja precisa dar para a gente memórias espirituais suficientes para a gente nunca, nunca esquecer do Deus que nos une. Diga aos irmãos que quando eu penso em gentileza espiritual, é tempo também para anunciar. A igreja que não anuncia vira clube. E uma igreja que chega aos 45 anos não precisa virar um clube. Ela está pronta para viver os próximos 45 anos.
onde tudo é para Ele. Amém? Tem mais. Não é só tempo de anunciar, porque proclamar é o tempo para usar a cruz como sinal claro do reino de Deus. Isso não pode sair da nossa cabeça. Esse é o querigma. Eu vou proclamar. Tá bom, vamos conviver, vamos servir. E esse negócio retroalimenta. Deixa eu dizer outra coisa. Tempo para ser abençoado. Às vezes a gente acha... Eu estava aqui, eu anotei um monte de coisas assim. Anotei um monte de coisas assim e estou escrevendo para os meus líderes assim. Olha, cara, eu vi umas coisas aqui que é muito bacana. Eu acho que a gente pode fazer aí. Eu já pedi, inclusive, autorização para o Urbano para usar umas coisas. Mas isso é outro assunto. Depois a gente leva o contrato para assinar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja que completa 45 anos sabe abençoar. Não é possível existir por 45 anos no mesmo lugar, se tornar o que os irmãos se tornaram, sem saber abençoar. E quando eu digo abençoar, eu não trago para nós os poderes que só são do Cristo. As funções que só são do Espírito Santo de Deus, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando da bênção prática. Eu estou vendo que você está triste hoje. Quer falar comigo? Eu acho que a gente precisa almoçar de novo, faz tempo que a gente não almoça. O telefone toca às 2 da manhã e você atende. E ele fala assim, eu estou aqui na saída de Ananindeua, pneu furou, não sei o que fazer, você pode vir? E aí você diz assim, chego já. É quando você chega e você sabe que o olhar do seu pastor, toda semana que ele teve, a maneira como ele lidou com a Bia, com o Rafa e com o Daniel, você pode confiar no olhar dele enquanto ministro para você. Isso é abençoar. É aqui que o tempo de Deus, ele pode simplificar a gente. E talvez o grande desafio para uma igreja que diz, nós temos 45 anos, é achar que já fez tudo que se podia fazer. Essa reflexão veio para o meu coração quando eu completei 25 anos com Morena, lá no Trapiche. E a gente fez umas revisões da vida. Eu estou falando para os irmãos, é um menino de 58 anos e uma menina de 58. E nós, naquela semana que a gente completou 25 anos, a gente fez uma revisão de tudo que a gente fez nessas 2 décadas e meia. E aqui vem o resultado de algumas dessas reflexões, dizendo para uma igreja que está fazendo 45, e você que está visitando, que está vendo, está fazendo também uma reflexão do ponto de vista da sua comunidade. Longe de Deus, a gente corre um risco enorme. E eu fui vendo ao longo dos anos, tratando das pessoas, como é difícil não se sentir convidado por Ele. Quando Jesus conversa sobre os fins dos tempos e como vai ser a maneira como Ele vai dizer, olha,
Tem umas coisas que eu anotei aqui e que você não fazia a mínima ideia que eu dava importância. Quanto mais próximo de Deus, há uma chance enorme da gente se sentir incluído o tempo inteiro nos planos dele. É claro que vai ter coisas... Bom, pensa nesses 45 anos, quantas pessoas... eu não sei quanto tempo o templo, esse lugar aqui foi construído, mas imagine 40 anos atrás, uma pessoa que sentava ali naquele banco e que entrava anonimamente, sentava, fazia uma oração sincera pelo pastor que estava pastoreando, pelos líderes. E depois do culto ela saía, ia para casa. Durante a semana planejava o seu dízimo, a sua oferta. Ninguém viu, ninguém vai ver e ninguém vai saber que foi feito. Uma igreja que completa 45 anos tem um monte de anônimos que fazem uma diferença enorme para que a igreja seja o que ela é. Para que o olhar de Deus de graça, misericórdia e gentileza alcance aquilo que está sendo feito, porque ela é alguém que faz toda a diferença na vida de alguém que precisa comer, vestir, precisa de atenção. Estou dizendo aos irmãos que a igreja que se reúne aos domingos, no fim de semana, precisa ser a igreja gentil, que vai com você, comigo, onde a celebração no templo nunca vai chegar. E é dessa gentileza que Jesus está falando. É dessa gentileza que se espalha para depois do portão. É dessa gentileza que vai quando eu chego em casa e depois de um fim de semana como esse que a gente vai viver, a sua mulher pode dizer: você é o discípulo de Jesus mais gentil que eu conheço. A sua esposa vai dizer para você no fim da noite: como Deus foi bom ter dado uma pessoa que trata a minha vida com gentileza. Seu filho adolescente diz assim para você: pai, a melhor coisa do mundo é a gente ter a IBA, a igreja, porque o Senhor é um pai extraordinariamente gentil comigo. A igreja que transborda, a igreja que transborda desses muros, e aqui tem muito terreno para transbordar, não é? E esse transbordamento vai chegando na nossa casa, no nosso trabalho, e você pode encontrar um funcionário seu e ele dizer assim para você: você é o patrão mais gentil que eu tive na minha caminhada de trabalho. Obrigado. É aqui que o nosso coração se encontra com a gentileza da graça de Jesus. Amanhã, quando eu mostrar para você o que eu planejei pela manhã, você vai entender um pouco da dramatização que eu imagino, porque o texto ele é muito rápido, embora Mateus seja muito denso sobre a gentileza dele dizer: vinde benditos de meu Pai, e é muito rápido quando ele diz assim: vocês estão brincando. Vocês não estão falando sério, que vocês estão propondo para a gente tocar fogo aqui na aldeia, todo mundo morrer, porque
eles não quiseram receber a gente. É isso mesmo que vocês estão falando. Eu acho que é aqui que a gente encontra o coração de Jesus para servir. Eu não sei onde você estava 45 anos atrás. Quer dizer, tem uns que não estava no fôlego, estava no seio, estava aqui no aconchego do Senhor antes que você fosse concebido, não é? 45. Tá, 45. 40 anos. 40 anos atrás, onde é que você estava? 35. Pensa bem aí. Onde você estava 35 anos atrás? 30. 25. 20. Eu vou cair ali. 15. 10. Onde é que você estava? Uma década atrás. Pensa bem. Como é que a graça, a gentileza da graça chegou até você? 5 anos atrás. 5 anos. É aqui que o Senhor diz assim: você não faz ideia do que eu anotei. Eu queria fazer uma oração com você, preparando a gente para os nossos 2 próximos encontros. Se você pudesse conversar com Jesus assim: como é que é ser? Sobre o que você falaria com ele? Que tipo de coisa sai do nosso coração quando a gente tem certeza que está conversando com Jesus na nossa oração e a gente espera por gentileza espiritual dele? Fiquei escrevendo sobre algumas coisas e eu fiquei pensando o que eu diria para Jesus. O que eu perguntaria para ele? Quando você for para casa hoje, pergunta para ele: sou bendito? O que eu tenho feito tem honrado a tua presença na minha vida? A maneira como eu falo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu sirvo, a maneira como eu adoro, a maneira como eu planejo, a maneira como eu coopero. Eu acho que é uma profunda reflexão de alegria num dia tão especial para a gente caminhar mais 45 anos. Tem 2 ou 3 coisas que eu separei para a gente conversar amanhã em torno da mesa, que se eu pudesse acertar uma coisa com o Senhor, eu diria para Ele hoje: por favor, Senhor, o Senhor pode levar algumas coisas que o Senhor anotou para domingo, para a gente conversar quando a gente estiver jantando? Sabe aquelas coisas que a gente conversa com um amigo e marca com ele? Dá para o Senhor levar anotado? Vamos orar? O que será que ele vai levar anotado?
O que será que ele tem anotado? A conversa em Lucas é de quem reage, mas a conversa em Mateus 25 é de quem tem anotações. Feche seus olhos, vamos orar, converse com Deus. Fale com Ele seriamente. Pai, há muito no nosso coração que a gente só pode perceber por causa da gentileza do Teu Espírito, inclusive com gemidos inexprimíveis, falando no nosso coração. A alegria de saber da Tua escolha gentil por nós, para escrever a história da Tua igreja, a maneira como o Senhor confia nas nossas mãos, nos nossos pés, na nossa vida, coisas tão importantes para os Teus planos. Quando o Senhor olha para o resgate daqueles que estão perdidos. Muito obrigado pela alegria da gente olhar para esses 45 anos como igreja e ter certeza que em algum momento do que o Senhor planejou para esse lugar, gentilmente incluiu gente como nós, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos dons, os nossos talentos. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um ambiente novo de percepção da Tua presença e da maneira como o Senhor chega na vida de alguém quando a gente chega. Como o Senhor chega quando a gente fala. Como o Senhor chega quando a gente age. Como a igreja chega quando a gente vive. Por isso, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, nos ensina como servir direito. Essa é a nossa oração, no nome, no amor e na graça que há em Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Não durma hoje sem ter uma conversa séria com o Senhor sobre gentileza.